Meu querido, muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando, sempre estar crescendo no número de pessoas a participar conosco. Glorificamos a Deus por esta graça. Eu continuo contando aí com a tua ajuda para podermos divulgar cada vez mais e podermos alcançar mais e mais pessoas. Hoje, nesta sexta-feira, queremos então nos colocar também na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero ler um pequeno trecho com você deste evangelho de hoje, lá em Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, mas vamos selecionar um pequeno trecho que diz assim: Naquele tempo, numerosa multidão o seguiam, e eis que um leproso se aproximou, se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. Jesus, então, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. Olha que expressão maravilhosa deste encontro deste homem leproso com Jesus. Ou seja, ele vai com a sua debilidade, nós sabemos que a lepra ela é extremamente contagiosa e por isso Jesus não podia se aproximar nem tocar, e também a lei judaica não permitia que acontecesse esta aproximação. Mas Jesus então estende a mão, toca nele e diz: Eu quero, fica curado. A lepra era, naquela época, conhecida por ser uma doença de pessoas que haviam pecados, era consequência do pecado. O pecado gerava esta lepra. Depois nós temos outras passagens bíblicas onde Jesus vai nos dizer que não era a consequência do pecado, nem daquela pessoa e nem dos pais daquela pessoa. Mas aquilo acontecia na vida daquela pessoa para que se pudesse manifestar a glória de Deus. Nós sabemos, meus caros, que a doença realmente ela pode ter caráter físico, pode ter caráter psíquico, e eu quero dizer que também ela pode ter caráter espiritual, ou seja, aquela dimensão que estava ali por trás do pensamento judaico, nós podemos perceber que ela se faz presente de outras formas. Percebemos que palavras ditas, palavras muitas vezes consagradas, seja a entidade, seja aquilo que não é Deus, aquela palavra de maldição que atrai a presença do mal na nossa vida. Essas palavras elas têm força. Elas têm a força justamente de poder também entrar na nossa história. Como nós somos um ser que tem corpo, tem uma psique e tem toda a capacidade espiritual, essas áreas elas como se entrelaçam. É comum entendermos que alguns problemas que nos acontecem a nível psicológico podem causar reflexo justamente no nosso corpo. Ou seja, situações que nós vivemos a nível psicológico muitas vezes causam condições precárias ao corpo. E pode ser que coisas que nos aconteçam fisicamente nos dê debilidades psicológicas. É óbvio, alguém que está ali ferido, machucado, ele vai ter muito mais dificuldade, por exemplo, de raciocinar. Talvez uma pessoa que é agredida, ela vai ter muito mais dificuldade de justamente se opor a uma atitude de raiva, de ódio, e a tendência dela vai ser reagir com a mesma raiva, com o mesmo ódio. Da mesma forma, uma pessoa que está bem espiritualmente, ela consegue superar problemas psíquicos, consegue encontrar muitas vezes a cura física. Por exemplo, o sacramento justamente da unção dos enfermos, onde a gente vai lá abençoar com o sacramento da confissão, com o óleo, justamente para dar esta graça, o óleo dos enfermos, para curar esta pessoa. Aquilo atinge a pessoa de modo espiritual, porque lava a alma, e ao lavar a alma, muitas vezes nós vemos pessoas sendo curadas por esse sacramento. Quantas vezes fizemos a experiência de ver pessoas que estavam ali à beira da morte e ao receberem o sacramento, revigorarem, tornarem-se outras pessoas. Por isso, está tudo como que ligado. Lembro-me de uma experiência onde uma pessoa que estava com câncer num estado bem agressivo,
e ela foi na nossa igreja justamente para pedir uma bênção, para receber esta unção do óleo, para que pudesse ser curada. E quando nós então colocamos as mãos sobre esta pessoa, ela viveu uma experiência diferente do que ela esperava. Ela que foi até lá para receber a cura, ela ouviu de Deus que ela precisava oferecer toda a dor daquela doença em prol das pessoas, para que as pessoas pudessem ser curadas. Imagine você passar por essa experiência de ir ao encontro de Deus por uma coisa e de repente Deus te convida a ir para um outro ponto. Ela então, ao contrário até que poderíamos esperar, de sair daquele momento de oração decepcionada, ela mudou de tal forma que ela estava sorridente. Ela começou a perceber que a vida dela fazia sentido e que mesmo aquela doença poderia ajudar muitas pessoas. E aí foi incrível a situação dela, porque ela começou a amar como nunca tinha amado e muitas vezes ali, nas dores da própria doença. Nessa condição, então ela foi convidada a um amor extraordinário. Quantas vezes nós somos convidados a este amor extraordinário? Ela então começou não só a fazer o bem a todas as pessoas que iam lá, que viam ela respirando justamente através do oxigênio, que viam ela com debilidade, mas um sorriso no rosto, uma espontaneidade, uma pergunta só para saber se o outro se o outro precisava de algo. Era incrível. O médico, quando acabou o tratamento, já não havia mais soluções médicas para o caso dela. O médico falou assim: olha, quero te dar uma notícia. E eu confesso um pouco assustado, porque eu olho para você e vejo uma pessoa que sorri, uma pessoa inteira, e eu olho para os seus resultados dos seus exames e você deveria estar acamada. Deveria estar nos últimos momentos da sua vida, eu deveria estar te aconselhando um tratamento agora junto com um psicólogo, e parece que você não precisa de nada disso. Parece que você está ótimo. Eu confesso que nunca vi uma situação como a sua. E realmente a situação dela era extraordinária, e assim ela levou a vida dela, doando às pessoas cada um do sofrimento, cada um do respirar, porque o câncer foi alcançando os pulmões, pela salvação das almas. Ensinou as filhas a cuidarem do pai, porque ela não estaria com ele mais. Mas quando ela foi se encontrar com Deus, aquele mesmo sorriso, aquela mesma alegria que ela deu para tantas pessoas, se reconhecia ao se encontrar com Deus. Tinha encontrado a sua missão. Muitas vezes existe dentro de nós uma lepra que nos impede justamente de perceber, de tocar, de experimentar aquilo que é valioso. E muitas vezes nós precisamos pedir a Jesus: Jesus, cura-me. E sem dúvida, Deus vai se aproximar de nós e vai nos curar. Não para darmos talvez grandes desafios, mas que a gente entenda os desafios que nós temos, para que nós possamos entender os desafios que nós temos e que estes desafios que nós temos são extraordinários e são eles que nos conduzirão ao céu. Por isso, nós vamos nos aventurar neste caminho, que o Senhor possa trazer esta graça de sermos purificados por este amor. Um grande abraço, Deus vos abençoe, um bom final de semana para você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.